Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Bom dia, irmãos, paz e graça, amém? Bom estarmos de volta para juntos nesta manhã de domingo meditarmos na palavra de Deus, agradecendo a Deus por uma semana de proteção, bênção nos nossos lares, nas nossas famílias. Alguns irmãos que estão com o atestado positivo já estão realmente sendo curados pelo poder de Deus, não é? Nós louvamos a Deus por isso. Então, eu quero orar junto com você nesta manhã para agradecermos a Deus pela semana de vitória. Vamos orar. Pai Celeste, Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, agradecidos pela semana que o Senhor nos concedeu. Te louvamos, ó Pai, por esta manhã deste domingo, dia consagrado ao Senhor. Que a nossa vida, ó Deus, seja consagrada realmente a Ti. Que nós possamos, ó Deus, viver uma vida que agrade o Teu Espírito Santo. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Derrama a Tua graça sobre as famílias que compõem a Tua igreja. Concede, ó Pai, a alegria de servirmos sempre ao Senhor. Perdoa as nossas faltas, pois o Senhor sabe quem somos, onde falhamos, mas o Teu amor é imenso. Por isso nós Te louvamos e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar uma canção que você pode cantar conosco. Ela é uma canção linda que nós cantamos aqui na igreja, não é? Teu reino. Vamos cantar juntos esta canção. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Declare que Teu reino é sempre eterno, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora.
dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, declare. Teu reino é sempre eterno, e paz e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, e paz e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. Bom é adorar ao Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para a leitura da palavra de Deus, onde meditaremos esta manhã. Encontra-se em Êxodo capítulo 2, uma narrativa muito interessante, de onde nós tiraremos algumas lições para as nossas vidas hoje. Êxodo capítulo 2, lerei os 10 primeiros versículos, e diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Davi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou um carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amém? Li assim até o 10º versículo. Daqui a pouco a gente vai meditar nesse texto, mas antes nós vamos cantar uma outra canção, e logo após nós traremos a meditação da palavra.
Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Amém. Nós vamos meditar um pouco dentro do texto que nós lemos, de Êxodo 2, versos de 1 a 10, uma história interessante do nascimento de Moisés, o grande líder do povo de Israel. Pressionados pela possibilidade de perder o filho querido, ameaças para as suas vidas, a injustiça e a discriminação, a pobreza extrema e o trabalho duro, estes eram os grandes desafios que Arão e Joquebede, os pais de Moisés, estavam enfrentando. Eles encontraram a resposta através do cesto, o cesto guiado pela mão de Deus, o cesto da intervenção divina. E nesse texto, meus amados irmãos, nós vamos observar algumas lições da família de Moisés e encontrar respostas para os nossos próprios desafios da vida. A narrativa bíblica seguinte descreve a situação. Capítulo 1, verso 6, diz: sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Verso 8 diz: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. E o verso 15 diz: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Verso 17 do capítulo 1 diz: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservavam os meninos com vida. E o verso 22 diz assim: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então, nós vamos encontrar nesse texto razões para entregar nossa confiança nas mãos de Deus e descansarmos nas suas mãos. A primeira razão que eu encontro, meus amados irmãos, é que tempo e estações são imprevisíveis. 3 versículos nos mostram como não temos o domínio dos acontecimentos. Observe o verso 8 do capítulo 1. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E o verso 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. No capítulo 2, verso 1, diz assim: foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Os judeus provavelmente não previram este momento em particular, quando o faraó que respeitava José faleceu, e o novo faraó, que não conheceu a contribuição de José para o Egito, passou então a reinar. As situações de mudanças políticas e econômicas devem lembrar-nos, meus amados irmãos, de confiar em Deus e não nos homens, pois somente Ele, Deus, é imutável. A segunda razão para entregarmos a nossa vida, nossos cuidados nas mãos de Deus, é que o poder e a capacidade humana
tem limitações. Os versos 2 e 3 do capítulo 2 de Êxodo diz: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, pôs nos juncos à margem do rio. Então, durante 3 meses, Joquebede, a mãe de Moisés, conseguiu esconder a criança dos soldados que estão fazendo cumprir o decreto de Faraó, matando os meninos judeus. Mas eles sabem que mais cedo ou mais tarde eles vão descobrir a criança. Desta vez, eles têm de confiar a criança nas mãos de Deus. Muitas vezes, nós só descobrimos os caminhos de Deus quando chegamos ao limite. Nós descobrimos a força de Deus no final do nosso próprio poder. E a terceira razão para entregarmos nossos cuidados nas mãos de Deus e confiarmos é que Deus pode usar coisas e pessoas comuns para realizar seus planos. Isso é maravilhoso. O verso 4, verso 5 do capítulo 2. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. Com Deus, todas as coisas impossíveis podem acontecer. O cesto de lixo pode ser a cesta da confiança. O rio da morte pode ser um rio de oportunidade. A menina inocente pode ser uma conselheira sábia. A filha do inimigo pode ser um grande apoio. E a quarta razão para entregar nossa confiança nas mãos de Deus, nossos cuidados nas mãos de Deus, é que só Deus pode tocar os corações. Só Ele. O verso 6 do capítulo 2 vai nos dizer: e abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Aquela moça era filha do grande faraó do Egito. Podia muito bem, ao descobrir que aquele menino era um dos escravos hebreus, deixar que ele morresse. A lógica é que deixasse ser tragado pelos grandes crocodilos sagrados do Nilo. Mas quando Deus toca o coração, o choro irritante do bebê pode ser uma doce música para o coração. Não há necessidade de pedir misericórdia humana, irmãos, quando você encontra a misericórdia de Deus. Quando encontramos o favor de Deus, podemos também encontrar o favor até do inimigo. A quinta razão para entregar nossos cuidados nas mãos de Deus é que Deus pode dar sabedoria para os simples, para os ignorantes. Diz o verso 7 do capítulo 2: então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu chame uma das amas das hebreias para criar este menino para ti? A menina Miriam não precisou ser educada para ler e agarrar a oportunidade escrita pela mão de Deus. Ela não precisou. Sem dúvida, Deus é o diretor desse drama da vida real. Ele deixou todas as situações trabalhar para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus sabia de antemão que o bebê, Moisés, seria lançado no rio por sua mãe. Assim, ele envia o socorro para salvar o bebê antes mesmo de ele ser jogado lá. Verdadeiramente, Deus é o Jeová Jiré, o Senhor proverá. E a sexta razão para entregarmos nossos cuidados, nossa vida, nossa confiança nas mãos de Deus, é que Deus pode reverter tudo. Ele é o Senhor do impossível. Lá no verso 8 e verso 9 do capítulo 2 que estamos meditando, diz: e a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Antes da mãe, pela fé, jogar o bebê no rio, a família tinha 3 grandes problemas: a pobreza, a segurança e manter o bebê vivo. O casal age pela fé, deixando Deus se mover e fazer sua parte. Na hora seguinte, não só a vida do bebê foi poupada, mas os outros 2 grandes problemas foram resolvidos por Deus: pobreza
e segurança. Podemos com segurança e ousadia dizer que sempre que o problema vem, devemos jogá-los no cesto de Deus. A sexta e última razão para entregarmos nossos cuidados nas mãos de Deus é que Deus tem um plano e Ele está no controle de tudo para cumprir o seu plano. Diz o verso 10, e quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou-lhe Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. O plano de Deus naquele momento, na vida daquela família, era através daquele menino. Retirar seu povo daquele lugar e levá-lo para a terra de Canaã, cumprindo assim a sua promessa a seu velho amigo Abraão. Hoje, cada povo que crê na Bíblia conhece essa história. Deus levantou e usou o menino Moisés para se tornar o libertador do povo de Israel da escravidão do Egito. Mas se a mãe de Moisés não tivesse confiado em Deus e colocado o bebê no cesto de Deus, não haveria Moisés, o grande líder. Concluindo, queridos irmãos, eu não sei qual é o projeto de Deus para a sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza: se você e eu confiarmos no Senhor, a quem servimos, e colocarmos nossos problemas que tanto nos afligem nas mãos do Senhor, com certeza Ele vai operar, porque Ele é Deus. Isaías 64, verso 4 diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus que além de ti trabalhe para aqueles que nele esperam. Então, meus amados irmãos, confiemos no Senhor. Coloquemos nossos problemas nas mãos dele e veremos que ele vai resolver os nossos problemas. Que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida. Que Deus possa nos dar realmente confiança na sua palavra, no seu agir. E só assim os nossos problemas serão solucionados. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos cantar uma canção. Daqui a pouco nós vamos cantar, né? Que diz, não tenha sobre ti. Nossas preocupações, elas se agigantam até o momento em que nós chegamos à conclusão de que por nós mesmos não resolvemos os problemas. Então, a solução é de fato fazer como fez Arão e Joquebede, lançar sobre Deus as suas preocupações, e Ele tem todo o poder, tudo que possa fazer com que possamos aí realmente ser vitorioso. Na verdade, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos aconselha a descansarmos no Senhor. Essa aqui é a verdade, descansar em Deus. Não termos nenhuma preocupação sobre nós. Pedro disse, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Nós vamos cantar a canção, não tenha sobre ti, e logo após a gente traz a palavra de encerramento, orando pelos irmãos. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. Trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não
descansar no Senhor. Só assim nós teremos vida plena, meus amados. Feche os seus olhos. Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a certeza de que está conosco a todo momento. Nos dias difíceis, nos momentos de indecisão, Senhor, nós podemos lançar as nossas preocupações sobre o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos fé, colocarmos, ó Deus, a nossa vida nas Tuas mãos, porque Tu sabes o amanhã. Dá-nos a graça, Senhor, de vivermos sempre na Tua dependência para termos vida. Nós oramos assim agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Tenha um bom dia, meu irmão, tenha um bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu lar. Deus abençoe. A sua